Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, há mais de 2000 anos, os cristãos continuam realmente vivendo esta experiência de fazer da ceia eucarística o seu alimento por dia a dia. Desde quando Jesus instituiu a Eucaristia, aquela noite santa, quinta-feira, até os dias de hoje, os cristãos entenderam que na Eucaristia está o alimento para a alma, está o alimento para o corpo. Nós somos fracos e precisamos de alguma coisa que realmente possa nos nutrir bem. E a melhor nutrição para a nossa alma é a Eucaristia. Os cristãos entenderam que na Eucaristia estava o momento de renovar o seu compromisso justamente com Deus, de seguir Jesus. Então, toda vez que o cristão celebra a Eucaristia, ele está dizendo: eu quero ser cada vez mais de Deus. Eu quero entregar a minha vida cada vez mais para Deus. Eu quero ser um testemunho do amor de Deus para tantos irmãos, tantas irmãs. Na Eucaristia, o cristão, ele consegue enxergar ali nessa experiência a oportunidade de que tem para aprender a fazer da vida um dom para os irmãos, se colocando a serviço, porque a Eucaristia é serviço. Eucaristia é fazer-se menor, pequeno, diante do outro e fazer sempre o melhor para o outro. O cristão, ao longo desta caminhada, compreendeu que a Eucaristia é o caminho para a vida eterna. Por isso que Jesus havia dito bem ali no finalzinho: aquele que come deste pão viverá para sempre. A eternidade, viverá para sempre. E estamos nós aqui hoje, Paróquia São Benedito, neste dia, ano de 2021, meio de toda uma pandemia, mas estamos aqui porque acreditamos nas palavras de Jesus, na promessa de Jesus, no valor da Eucaristia.
Estamos aqui por isso, para ter esta força, para ter justamente esta graça, para que possamos continuar a nossa caminhada de cada dia. Meus irmãos e minhas irmãs, os primeiros cristãos, eles chamavam a Santa Missa de fração de pão. Basta olhar lá, Atos dos Apóstolos. E com a Assembleia unida em torno do altar, partilhava-se o pão consagrado. Então cada um trazia o seu pão. E ali depois das orações, o pão era consagrado, e depois aquela pessoa, ela mesma, repartia o pão com quem não tinha levado. Então não é que eu tinha o meu pão, que já era consagrado, que eu ia comer ele sozinho. Não, eu repartia entre os membros da Assembleia. É assim que as primeiras comunidades vivenciavam a experiência da missa. Diferente nosso hoje, né? A gente vem já, que está tudo preparado, já tem a hóstia ali, está tudo ali já certinho. Mas se a gente fosse lá daquela época, cada um tinha que estar aí já com o seu pãozinho na mão, sem fermento, claro, muito bem preparado no dia. E depois ali da oração, você vai comungar e depois então olharia ao seu redor e veria quem estava desprovido, iria lhe socorrer espiritualmente. Esta era a riqueza das primeiras comunidades. E eles sabiam que aquele pão era partido, mas a presença de Jesus era total, em cada pedaço, de tal modo que Jesus, com a sua alma e a sua divindade, presente no céu, também estava presente naquele pão consagrado e partilhado. Então não era um simples pão, era Jesus. E como eu disse, eles tinham consciência, como Jesus estava no céu com o Pai, também Jesus estava ali com eles, naquela Eucaristia. Então eles respeitavam muito aquele momento celebrativo. E eles viviam com profundidade aquele momento celebrativo. Olha, recordemos que naquela época era proibido, né? Falar que era cristão. E era proibido se reunir para orar juntos. E era proibido celebrar a fração do pão, ou a Eucaristia, ou a missa. Quantas pessoas naquela época perderam a vida só porque foram à missa? Morreram porque foram à missa. Isso é um testemunho de vida para nós, porque eles preferiram perder a vida, mas não perder a Eucaristia. O que será que isso significa para nós nos dias de hoje? Essa mesma presença de Cristo, ali nas primeiras comunidades cristãs, era sentido também no corpo místico, que é justamente a igreja, da qual Cristo é a cabeça, e os que pertencem à comunidade são os seus membros. Então, o mesmo respeito que aquelas pessoas tinham para a Eucaristia, para a fração do pão, para a missa, para aquele momento celebrativo, os primeiros cristãos também tinham para com a comunidade, a eclésia, a igreja. E eles entendiam que se não vivessem em comunhão, em unidade, em proximidade, em pertença àquela comunidade, eles não estariam preparados para a Eucaristia. Não estariam. E eles entenderam que para ser comunidade, para viver comunidade, eles precisariam da Eucaristia. Então as duas coisas estavam entrelaçados. Meus irmãos e minhas irmãs, estes dados são importantes para que possamos compreender como os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia e qual era o devido valor que eles davam
Hoje nós podemos chamar de sacramento, mas na época eles não tinham essa mentalidade, né? Então, que devido valor eles davam a tudo isso. Para nós hoje nos resta perguntar o seguinte: qual o sentido da Eucaristia para a nossa vida? Qual o sentido? Por que eu quero receber a Eucaristia? Por que eu comungo? Por que eu procuro participar da missa? Qual a disposição do nosso coração para celebrar a Eucaristia? Meu coração está preparado para acolher Jesus? Tenho confessado? Tenho realmente deixado minha vida caminhar em estado de graça? Um outro detalhe importante que não podemos deixar de mencionar em relação a tudo isso, a exemplo das primeiras comunidades cristãs. Para participarmos da Eucaristia, é preciso vivenciarmos a experiência da unidade. Quebrando o vínculo com o nosso próximo, estamos impedidos de aproximar-nos do altar. Então, se eu não estou em comunhão com meu irmão, não posso receber Jesus na comunhão, sem antes confessar. Então, se eu tive uma briga feia dentro de casa, com o marido, com a mulher, eu vou na igreja. Se teve uma briga feia, se ofenderam, feriram o casamento, não pode comungar sem confissão. Se no ambiente de trabalho houve um desentendimento que prejudicou alguém, não pode comungar, tem antes de confessar. Dentro da comunidade, feriu a comunidade com contra-testemunho, ou muitas vezes provocou a divisão, não pode comungar, porque não vivenciou a experiência da unidade. Então precisa primeiro do sacramento do perdão de Deus. E recebendo o perdão de Deus, não significa que a pessoa esteja dispensada para corrigir a falta que teve. Se brigou dentro de casa com o marido, com a mulher, confessou, recebeu o perdão de Deus, está pronto já para receber a comunhão? Vai lá primeiro fazer as pazes com o marido, com a mulher. Brigou lá, prejudicou alguém, lá no ambiente de trabalho, foi lá, procurou o padre, confessou, já está pronto para comungar? Vai reparar o mal que você fez para aquela pessoa lá no teu ambiente de trabalho. Depois também, causou algum problema dentro da comunidade, com fofoca, com crítica, com julgamento, com calúnia, com inveja, ciúmes. Reconheceu o pecado, foi lá, pediu perdão para Deus, pode comungar? Vai se corrigir diante da comunidade primeiro. Esse é o caminho certo que a gente precisa fazer para poder realmente sentir os frutos da Eucaristia. Lembremos o que nos havia dito o Evangelho, da boca do próprio Jesus. Ele se fez comida e bebida, para que a gente pudesse viver em espírito de santidade. Eu falei aqui da experiência das primeiras comunidades, como eles viviam esta realidade, para nos servir de exemplo. Então hoje, ao acolhermos esta página do Evangelho, que possamos então pedir a luz do Espírito Santo, para que a gente possa viver a Eucaristia de uma maneira assim, mais intensa. E o que significa viver essa de maneira mais intensa? Transformar-nos em pessoas eucaristizadas, como havia nos ensinado João Paulo II. E o que significa ser uma pessoa eucaristizada? Uma pessoa que reflete tudo aquilo que comungou. Por exemplo, quem comunga Jesus na Eucaristia tem que amar todo mundo. Quem comunga Jesus na Eucaristia tem que estar pronto para perdoar. Quem comunga Jesus na Eucaristia tem que estar pronto para ajudar os outros. Então, quem vive isso na prática, transforma a Eucaristia na prática,
se transformou numa pessoa eucaristizada. Agora, quando a pessoa comunga Jesus, mas guarda a raiva dos outros, não perdoa ninguém, não se tornou eucaristizada, porque ela não fez com que a Eucaristia se transformasse na vida dela um bem para o outro. O bem só foi para ela, isso é egoísmo. Então, por isso que nesta noite queremos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver esta intensidade e que possamos então produzir muitos frutos por causa disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé.